Seja bem-vinda a mais um Papo de Especialista. As especialistas sempre trazendo algo muito interessante para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Afinal, o nosso lema por aqui, a nossa missão é tornar você a maior especialista do seu negócio, mas também da sua vida. E o assunto hoje é incrível. É algo essencial para a vida de toda mulher. Nós estamos com Juliana Grangeiro, ela que é publicitária por formação, ela atua como servidora pública, mas é uma apaixonada por feminilidade, esse nicho que está sendo tão falado e tão necessário em tempos atuais, mas ela vai explicar muito sobre essa temática. Não sai daí que você, mulher empreendedora, precisa saber e também como aplicar isso na sua vida e ter muito mais sucesso em várias outras áreas. Juliana, seja bem-vinda! Obrigada, Debbie. Não consigo chamar de Débora, meu Deus. A gente tem aqui uma Tem uma relação de amizade, aí fica intimidade. Ju, Deb. É. Seja bem-vinda, que assunto interessante. Feminilidade vem sendo muito tocado ultimamente. A gente vê esse assunto em destaque, principalmente quando a gente vê, infelizmente, uma inversão de papéis. Mas antes de tudo, como é que você conseguiu fazer essa costura, esse enlace para chegar a esse tema que você trabalha nas redes sociais como mentora, que é feminilidade? Então, esse tema, ele tem a ver com a minha história de vida, né? E eu acredito muito, assim, a gente sempre escuta, né, que o nosso propósito geralmente tem a ver com a nossa maior dor, né? Então, surgiu da minha maior dor. Eu sou formada em publicidade, como você falou, né? Só que eu parei com a publicidade por um tempo e fui estudar para concurso, estudei para concurso, passei no concurso, né? Hoje trabalho na prefeitura e tudo mais, mas eu sempre, paralelamente, eu sempre gostei de estudar esse lado da inteligência emocional e tudo mais. Mas isso se intensificou após o fim de um relacionamento, o fim de um noivado. Eu fui atrás de cura, né? Fui atrás de me curar. E aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto, né? Eu busquei a parte espiritual, fui me aprofundar sobre cura interior, busquei terapia e aprofundei meus estudos sobre inteligência emocional. Dentro dessa busca que eu encontrei o tema da feminilidade e eu vi que fazia um link com tudo aquilo que eu já vinha estudando há muito tempo. Olha só. E eu sempre tive esse chamado para falar para mulheres. E eu comecei o meu Instagram falando sobre marketing e depois eu nichei mais pro branding. E só que eu sempre falei para mulheres. Eu sempre De mulher para mulher. de mulher para mulher. Eu sempre foquei no nicho do empreendedorismo feminino. E era isso que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre tudo aquilo que eu tinha estudado dentro do empreendedorismo feminino. Só que, me conhecendo, né, nessa vida de oração, Deus me pediu para que eu mudasse meu posicionamento e começasse a falar sobre feminilidade. De repente, tudo aquilo que eu estudei, que eu vivi, que eu passei, fez sentido. Tudo aquilo se encaixava perfeitamente No momento certo. no momento certo, para chegar no que eu tô falando agora. Olha, dois pontos interessantes que a Juliana falou, e não sei se você aí do outro lado se atentou. Ela falou sobre cura, processo de cura, que foi algo que ela buscou, e outro ponto, autoconhecimento e terapia. Como, Ju, infelizmente, a gente se depara com aquele desafio, com aquele problema, e simplesmente a gente foca ainda mais no problema. E tem uma coisa que é certa: você vai expandir naquilo que você focar mais. Então, surgiu a dificuldade, entra no processo de cura, o término de um relacionamento, de um noivado, isso não é algo simples, porque de uma vida, ou de duas vidas isoladas, né, se fizeram ali um casal, e projetos e sonhos, e quando isso acaba, você fica sem chão. E aí, onde focar? Processo de cura. Isso serve até de um conhecimento para você que esteja passando por um processo de cura ou que seja necessário um processo de cura em algum momento. E outro ponto, mergulhar no autoconhecimento, porque foi o autoconhecimento que fez com que a Juliana traçasse esse caminho e chegasse até esse nicho feminilidade. Agora, quando a gente fala dessa palavra feminilidade, Juliana, tem gente que confunde com a questão do ser feminino, daquele movimento do feminismo. Qual é
principal diferença entre feminilidade e feminismo? Para responder essa pergunta, eu preciso explicar o que é a feminilidade, né? Eu poderia dizer aqui, feminilidade é doçura, é trazer a beleza, Graciosidade. graciosidade, todas essas características que a gente vê muito gurus falando hoje, né? Mas feminilidade principalmente é o ser mulher do jeito que Deus projetou. É você dizer sim para Deus, é você viver o design que Deus fez para você. Essa é a verdadeira feminilidade. Essa conexão com o divino. Essa conexão com o divino. E a feminilidade, ela está dentro de todas as mulheres. Ela está dentro da nossa essência. Entende? Quando Deus criou a gente, cada uma de nós tem uma identidade diferente. Nenhuma pessoa é igual à outra. Cada uma tem uma identidade e um propósito diferente impresso, como se fosse uma impressão digital da nossa alma. Mas dentro dessa identidade existe a feminilidade. Ela faz parte da identidade da mulher. Como a gente consegue, então, ter essa distinção? A Juliana trouxe uma representatividade para a gente entender ali o que é o feminino. E como a gente pode. A feminilidade, né? E o feminismo, Juliana, que seria algo. Me corrija, algo mais agressivo, algo mais intenso, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu devo. Eu acredito muito que existe o papel da mulher e o papel do homem. Seria essa divisão mais certa ou quando essa mulher quer ocupar esse espaço do homem, aí surge o feminismo? O feminismo é um movimento que existe há muito tempo, há muitos séculos, né? Ele começou há séculos atrás e é um movimento de emancipação feminina, um movimento que trouxe muitas coisas boas, né? Em questão de emancipação, em questão de direitos civis da mulher, em questão de muitas outras coisas. Mas o feminismo, ele também tem um lado, um lado que não é bom. Ele é um lado que ataca o patriarcado, né? Uma das premissas do feminismo é abolir o patriarcado. E só que essa palavra patriarcado, né? Ela até assusta, assim, mas essa palavra patriarcado, ela vem eu acho que é patriarque, que é do grego, que quer dizer pai de muitos, pai de povos. E isso tem a ver com Deus Pai. Patriarcado tem a ver com Deus Pai. E quem são os patriarcas? De Abraão até José. São José, que é o pai de Jesus. Então, como eu posso abolir o patriarcado? Não é? E o feminismo, ele trouxe essa questão de luta das mulheres contra os homens. Então, trouxe essa disputa, essa rixa, criou-se uma disputa com os homens em que a mulher queria tomar o lugar do homem. Mercado de trabalho, posição social, questão financeira, a gente vê muito essas disputas nesse sentido, que de uma maneira ou outra, ou de uma maneira muito sutil, a gente vê se expandir cada vez mais e ganhar certo espaço. Só que isso fez com que a mulher começasse a pegar o papel da masculinidade. É a energia masculina que a gente chama muito, né, Juliana? Exatamente. Né? Então, começou a entrar um processo de virilização das mulheres. Mulheres virilizadas, mulheres masculinas, mulheres que querem assumir o papel do homem. Que aí então ela já deixa de ser feminina e entra dentro do masculino. E a partir do momento que a gente tem essas mulheres virilizadas, nós temos esses homens feminilizados. Que a gente chama de uma geração Nutella de homens aqui, década de 60, 70, como você falava ali nos bastidores. Nós somos dessa geração dos nossos pais. Exatamente. Né, que era um sistema em que o homem ocupava aquele papel de provedor masculino. Claro, depois, culturalmente, socialmente, civilmente, a evolução veio, a mulher teve a oportunidade de acessar o mercado de trabalho, direito ao voto e tantas outras possibilidades. Mas o que não deixa essa possibilidade da mulher trazer o feminino,
de alguma forma manifestada. Você falou sobre essa conexão do divino, seu primeiro ponto, ponto principal, mas ali no dia a dia, Ju, como essa mulher pode se moldar nessa, vou usar essa palavra, desse termo, nessa energia feminina? Essa mulher, ela nunca teve um homem presente, apesar de estar em um relacionamento, ela nunca teve essa presença paterna. É difícil, a gente entende, né, passar por esse processo, mas como essa mulher consegue trazer essa atmosfera hoje em dia? Ela que está nos acompanhando, diz, gente, olha, eu me acho muito masculina, eu não aceito ajuda do homem, tudo eu digo não, eu posso, eu consigo, eu faço. Quais os primeiros passos, Ju, para essa mulher se libertar? Os primeiros passos. Eu poderia aqui listar uma série de maneiras de você acessar a feminilidade, né? Buscar o belo, buscar a arte, ser mais doce, enfim, várias coisas que você pode acessar a sua feminilidade. Porém, feminilidade não é algo, um protocolo, não é simplesmente eu vou seguir um protocolo e agora eu vou me tornar feminina, sabe? Feminilidade é uma coisa que precisa ser vivida de dentro para fora. Então, o primeiro passo é a conexão com Deus. Certo? Porque quando eu me relaciono com Deus, eu tenho essa intimidade com Deus, eu começo a conhecer a Deus. Quando eu começo a conhecer a Deus, eu começo a me conhecer. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a ter acesso à minha identidade, consequentemente à minha feminilidade. E aí que eu vou começar a agir dentro daquele feminino, que é aceitar ajuda, ser mais doce, né? Não é você mudar a sua personalidade, não é você tá ali com aquela roupa cheia de flores, sabe? Não, eu tenho que andar com a roupa florida, eu A tenho... gente sempre. Há algum tempo eu tinha essa impressão que o feminino ele tá muito ligado a essa questão de, por exemplo, elementos. Você falou muito bem, flores, a cor rosa, o laço no cabelo, o movimento suave, a sutileza, o tom de voz, a graciosidade. Muitas vezes a gente foca nisso. Porém, o feminino também é você saber dizer sim, atender a uma gentileza masculina, pedir ajuda quando necessário. E isso já lembrando naquele primeiro passo que a Juliana falou, dessa conexão com o divino. Mas nesses pequenos movimentos de se enxergar amada, de ter um merecimento em momentos da sua vida, aquela questão de você trazer um momento para você, de bem cuidar-se, bem-estar, também ajuda nesse sentido, Ju. A gente se esquece muitas vezes, não se acha merecida para nada. Ninguém me ama, ninguém me quer. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você dessa forma, e acabou. Quem me quiser, assim será. Mas não, eu acredito que primeiro você fazendo para si, automaticamente você vira um imã. E muitas mulheres que nos acompanham podem pensar que isso fica ligado apenas à questão emocional do relacionamento homem-mulher. Mas o assunto que a gente vai passar para essa etapa agora, nesse bate-papo aqui com a Juliana Grangeiro, sobre feminilidade, no Papo de Especialista, é falando como, Ju, essa feminilidade ela pode trazer um benefício positivo, um acesso positivo no relacionamento entre homem e mulher, mas nas relações gerais na nossa vida, relação do trabalho, relação com a nossa família, relação com os amigos, como é que esse feminino ele pode ser acessado e qual é esse benefício que a gente consegue trazer com o feminino na nossa vida para outras áreas do nosso dia a dia. O feminino, a gente falou, né, que é aquela questão que você falou, da questão da mulher de saber receber, de saber, de receber a ajuda do homem, se tem um homem aqui, ela não levanta o peso. Se tem um homem aqui, ele que vai colocar o garrafão de água. Só que você não vai deixar de ser feminina, porque se você é solteiro e mora só, você não vai deixar de ser feminino porque você tá pregando prego na parede. Porque você precisa pregar o prego na parede. É necessário no dia a dia, É, alguma né? atividade, né? Porque ela é solteira e mora só, ela precisa pregar. Se ela Sim, tivesse um homem ali, o homem o faria papel aquele do papel. homem. Mas uma questão do feminino é porque nós precisamos da energia masculina também. Termos na nossa essência
Ou ali ter aquela energia masculina próxima no Todo convívio? mundo tem a energia feminina e masculina. Hum. Porque essa energia do trabalho, para trabalhar, é masculina. Masculino. E Se a eu- gente precisa e a gente trabalhar, precisa, né, mulherada? Né? nós somos, Empreendedora, você também que tem um negócio, uma marca que vende um produto, um é, serviço, não pode ficar parada. E aí, como é que faz? eu Então aí é uma preciso, energia masculina, eu Ju. preciso da minha energia masculina para trabalhar, mas a questão é eu saber voltar pro meu feminino. E essa questão do autocuidado que você falou, ele tem tudo a ver com isso. Porque o mundo dos negócios, o mundo business, o mundo masculino, ele é extremamente hostil, né? Agressivo, rápido, objetivo. Objetivo, muito masculino. Então, a mulher, quando ela está nesse ambiente hostil, ela vai automaticamente pro masculino dela. Modela. Ela vai automaticamente pro masculino dela. Para ela voltar pro feminino, ela precisa das rotinas de autocuidado. Então, assim, uma mulher que é CEO de uma empresa, e tem muitas por aí, que geram aquele resultado, ela tá naquela energia do dia a dia, do trabalho. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu sempre trabalhei em ambientes, por essa questão de comunicação, eu sempre trabalhei em ambientes masculinos, em que mais de 50% dos colegas, do público, das pessoas que eu me relacionava, 50%, boa parte, em relação a homens. E automaticamente, por aquela questão de posicionamento, aquela questão de imagem, eu sempre fui muito séria, muito fechada na minha, mesmo sendo cordial. E eu confesso que muito tempo eu vivi na energia masculina. Por quê? Eu comecei a trabalhar nessa parte da comunicação, do jornalismo em rádio. AM, com futebol. Aí você coloca tudo ali no balaio, né? E aí você diz assim, nossa, e aí como é que faz um negócio desse? O que é que eu faço? Depois que sai um pouco desse eixo de futebol, eu vou para dentro de uma casa legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Passei 7 anos. Então, o meu universo sempre foi muito masculino. E aí, por último, a minha experiência numa rádio em que eu entrevistava muito público Masculino. masculino, né? Gestores, empresários, atores da sociedade, muito público masculino. E você se via ali meio que como uma defesa. E eu busquei a conexão com Deus para justamente trazer essa questão do feminino. Eu busquei essa questão do autocuidado. Quem me acompanha nas redes sociais entende que eu coloco automerecimento, autocuidado, momentos comigo, que isso não significa que você vive uma vida de solidão, ali naquela solitude. Você está num momento para você, mas não significa que você está na solidão. Então, o praticar uma atividade física, o ir a um salão, o comprar uma roupa que você se sente bem, bonita, que você se olha no espelho, aquele autocuidado, você vai à padaria, vai organizadinha. Por que você vai de qualquer jeito? Não é para o outro, muitas vezes é primeiro para Pra você. você. Então, se te ajuda em algum momento, eu passei por esse processo, eu vivia muito fortemente dentro de um universo, vários universos, ecossistemas masculinos, e eu consegui enxergar. Falei, Débora, vamos equilibrar esse nível que não tá dando certo. É por aí esse caminho, Ju, da gente entender que podemos estar inseridas nesse momento ali masculino, mas você pode chegar em casa, organizar a sua casa, preparar um jantar, cozinhar. Na pandemia eu me lembro que eu fiz uma horta para não pirar. Eu comecei uma horta do zero no meu quintal. Tinha de tudo. Então, todos os dias eu colocava atividades numa rotina. Isso também ajuda a gente a trazer essas atividades para esse eixo, essa energia do Com feminino, certeza. mesmo essa mulher estando ali dentro desse mundo masculino. Sim, olha, essas atividades são essenciais para você voltar para o seu feminino. Por exemplo, o papel da mulher é nutrir, dar vida, cuidar, educar e fazer a gestão do belo. A mulher tem esse papel de trazer a beleza. Não só a beleza física, né? Você falou se arrumar a beleza física, sim. Eu tenho que andar bonita, eu tenho que andar maquiada, sim. Mas a beleza metafísica, né? Que tem a ver com você embelezar o seu ambiente. Então, você arrumar a sua casa, você arrumar a sua casa, transformar a sua casa num lar. Não numa casa que é um ambiente seco, mas em um lar com vida e afeto.
com vida e afeto, você colocar amor naquilo que você tá fazendo. Arrumar a casa mesmo, né? Os serviços domésticos. Cuidar da sua alimentação, porque a mulher, ela tem esse papel de nutrir. Então, ela cuida da sua alimentação e dos seus. Ela vai cuidar da alimentação depois da família dela também. Sim. Isso traz pro feminino. Que mais? É você colocar, por exemplo, uma mesa. Colocar uma mesa mesa. posta. E nem precisa de muita coisa. Vamos lá. Ah, você vai colocar ali num prato uma melancia inteira. Se você pegar essa melancia, cortar ao meio, tirar o miolo, fazer triângulos, colocar ali eles organizados em pé, colocar uma banana já descascada em rodelas, ao invés de você colocar aqueles biscoitos no pacote, tirar, colocar em um recipiente. São pequenos detalhes que a gente consegue trazer essa energia do feminino, Ju. Skincare. Um skincare, comprar Arte. flores para colocar na sua casa para enfeitar, Você, aromatizar. É por aí essa que a gente pode é, pegar essa energia, você essa participar frequência? de algum movimento artístico, né? Qualquer coisa ligada à arte, isso é ligado ao belo, isso também te leva pro feminino. Você contemplar o belo. Você, quando você tá caminhando, você vai correr, você olha as árvores, olha o mar, você que corre na beira-mar, olha o mar, você está dentro de você se perceber, se sentir, E ver Deus em tudo. Gente, Deus. Eu vou correr ali na beira-mar. Eu vejo Deus quando eu olho para aquele céu. Eu vejo Deus quando eu vejo o sol nascendo. Eu vejo Deus quando eu sou recepcionada com muito amor lá na minha assessoria. Eu vejo Deus nas amizades que eu fiz lá, que são pessoas que têm o mesmo sentimento de bem-estar, de saúde, um amor pela vida. Eu vejo Deus em tudo. E eu acredito que esse olhar a gente consiga trazer também com nas certeza. conexões, na nossa missão, no nosso propósito, no nosso trabalho. As especialistas, eu acho que se a gente pegar o nosso grupo principal, porque eu acho que no mínimo a gente deve ter, as meninas estão aqui, as sócias, tu e Joyce, quantos grupos a gente deve ter? Uns 12 ao todo, por baixo? Com clientes em consultoria, uns 12. Isso. Nós temos uns 12 grupos. Tem um principal, né? Débora, Joyce, Tuane e a Carla Parente no Rio. Eu acho que se a gente colocar ali na busca a palavra Deus, talvez seja a palavra mais mencionada. Fico até emocionada. Tô errada? Não. Acho que a Isso palavra que a gente daí mais cita é Deus. é Deus. Porque Deus, foi ele que criou o feminino. É impressionante. Foi ele que a essência tá dentro dele. E você falou uma coisa importante, algo que também traz muito o feminino, você conviver com mulheres. E Grupo de mulheres amigas com os mesmos valores. Você abastece quando você sai com suas amigas, você abastece o seu feminino. Não tem tempo pra fofoca. Não tem tempo para reclamar. Só tem tempo para você falar do seu projeto e a outra ajudar. Só tem tempo de você ver o projeto que está em andamento da outra e você dar uma ideia para melhorar. É assim que as conexões vão acontecendo e é esse o Deus que está em tudo. E você, Nessas conexões, nos valores. Essa conexão com as mulheres, né? De você trocar aquilo que você tá passando e ela passa pra você aquilo que ela tá passando. Porque às vezes a resposta da minha dor tá em você, a resposta da sua dor tá em mim. Isso também traz muito pro feminino. E a gente tem Essa até troca. esse momento dentro das especialistas, desse ecossistema, que é a mesa das especialistas. É um momento de network, é um momento de conexão, é um momento em que você entende a vida de outras mulheres empreendedoras, os desafios de outras mulheres empreendedoras, em que você para, sem fazer aquele network pesado que vê por aí, senta-se à mesa. Naquele desacelerar, naquele olho no olho, no conversar, no entender, na ciência, aí vem os dons do Espírito Santo, na sabedoria, na fortaleza. Qual é essa sua dificuldade? Olha, eu já passei por isso. A gente ouve tanta história bonita, tanta história edificante. Eu não vou falar o nome dela, mas elas sabem quem é. Tem uma pessoa que participou, muito especial aqui da nossa mesa, das especialistas, ela contando a história dela, ela tem menos de 40 anos. A Joyce disse assim: minha irmã, como é que você com essa idade já passou por tudo isso? Eu fiquei emocionada com a sua partilha, com os seus desafios.
Que mulher, não foi, Joyce? Foi. Chamei ela de trator. Tratou. A Joyce disse, você é um trator. Então, você só consegue isso com conexões reais. E isso é uma conexão que está dentro do feminino. É você se desarmar em lugares certos. E a mesa das especialistas, a gente traz exatamente isso. O muito do masculino que a gente quer trazer, a gente se desarma quando tá no entorno ali com mulheres dos mesmos valores, da mesma frequência, da energia feminina. Então é um movimento dentro do ecossistema esse momento que a gente traz o acolhimento. Vem para O perto. acolhimento é Ju, você total. chegou pronto. Não dá para você ver aqui, mas por trás da câmera tem uma mesa posta. Tem uma mesa posta bem Linda, bonita. linda. Tuane Albuquerque, ela é meseira, ela trouxe esse acolhimento, esse afeto e esse merecimento à mesa. E surgiu o projeto Mesa das Especialistas, que nós temos dentro das especialistas. E é nessa mesa que muitas conexões acontecem. Esse é um resgate também do feminino, né? Com De que você pode certeza. trazer para sua casa. A questão da mesa posta, né, da Tuane, a mesa posta, ela traz essa beleza para casa, mas ela traz essa conexão da família. Como é importante, é o papel do feminino fazer aquela família se reunir naquela mesa. Né, o papel da mulher é também esse de acolhimento. E também tem essa questão do servir da mulher, né? E tá muito ligado também à questão da maternidade. Um dos papéis da mulher é a maternidade, né? Todas nós temos esse dom da maternidade. Não só a maternidade biológica, eu não tô falando de ser mãe adotiva, porque ser mãe adotiva também é ser mãe, tá? Eu tô falando da maternidade espiritual. O cuidar, o zelo, o cuidar, acolher. Eu uso essa maternidade espiritual no meu servir. A mulher, ela precisa exercer a maternidade dela, porque senão ela começa a dar tilt. Então, Olha. ela coloca essa maternidade dela no servir. Então, muitas vezes, quando a mulher tá até naquele masculino, ou com algum problema, ou na ansiedade, é porque ela não está saindo de si, não está indo servir. Se ela sair de si, for servir e aplicar essa maternidade dela, ela vai se conectar com o feminino, vai sair daquilo. Se conecta, tem um retorno nessa questão do feminino. Agora eu vou pedir ajuda ou da Tuane ou da Joyce, de algo que eu tenho certeza que é uma conexão dessa mulher com o feminino. Pronto, é a Tu. A Julia não estava nem sabendo. Ai, que linda! Obrigada, Tu. Obrigada, belíssima. Dá Obrigada. tchau, Tu. Distribuir essa beleza, não é assim não. Que são flores. Aqui são astromélias. Uma flor que já virou aqui a nossa marca registrada. Eu amo astromélias. Astromélias são muito lindas e especiais. Ela tem uma beleza única no seu formato, como ela vem, ela tem uma infinidade de cores, são lindos os tons dessa astromélia em específico, e a flor, ela é uma forma de trazer para o feminino. E você, com essa temática sobre feminilidade, Ai, que um carinho nosso Ai, das especialistas. eu amei, gente, obrigada. E como tem mulheres que não se permitem ganhar flores, porque muitas vezes acham que o companheiro ou o marido vai destinar, gastar dinheiro naquilo que não é necessário, mas estraga, vai morrer, eu não gosto disso. E ao ponto de muitas outras mulheres nunca receberam. Nós já tivemos aqui depoimentos de mulheres que nunca tinham recebido flores e outras que precisaram tirar fotos para meio que explicar ao marido, né, quando vieram aqui em algum workshop nosso, explicar ao marido, mas eu vou para um workshop, vou voltar com um buquê, eu preciso tirar uma foto aqui com essas mulheres para explicar. Então, até que ponto a gente tem que se permitir, se abrir? E a flor, ela traz muito essa participação do feminino na vida da mulher, né, Ju? A flor, ela é a personificação da beleza, né? Do belo. Ela é um dos signos, dos símbolos da feminilidade. E existe até
o Lucas Scholar, né? Que fala muito sobre isso, Muito. sobre feminilidade e masculinidade. Ele fala que a analogia entre o feminino e o masculino é como se fosse um muro de pedra com canteiros de flores bem bonitas. A função daquele muro ali é proteger aquelas flores, né? E aquelas flores, elas estão ali para trazer aquele belo, mas elas precisam ser protegidas. Então, se não tivesse aquelas flores, aquele muro, ele não tinha função. Um acaba Um dependendo do acaba dependendo do outro, um outro. traz o equilíbrio para o outro e os dois se complementam. Exatamente. O feminino, o masculino. E o que a Juliana trouxe aqui é fazer com que você tenha essa consciência de que o equilíbrio é necessário. Nem muito na energia feminina, nem muito na energia masculina. Afinal, a Ju falou que trabalho é energia masculina e a gente, mulher empreendedora, precisa, não tem como, Ju. A da gente viver sem. precisa. A gente precisa, e a grande questão é você saber voltar para o feminino. E como acessar, né? Como Como fazer. acessar. E se você quiser saber mais sobre esse mundo extraordinário, curioso e essencial dessa parte do feminismo e dessa feminilidade, aliás, e que aqui a gente falou muito pouco sobre feminilidade, como você acessar essa energia, identificar quando tá também entrando nessa energia masculina. A Juliana Grangeiro, ela é mentora, ela fala muito sobre isso e principalmente como você acessar o feminino e isso ser um benefício para outras áreas da sua vida, principalmente na área profissional. Você ser muito mais próspera, ser muito mais abundante quando acessa energia do feminino. Como é que faz para te acompanhar, Ju? Vocês podem me seguir no Instagram, que é @jugran. Ju com H no final, Gran, G-R-A-N, A gente vai Jugran. colocar aqui agora, porque Aqui. nós temos uma equipe técnica aqui, o Naj vai organizar, já colocar aqui o Instagram da Ju para você acompanhar, acessar os conteúdos. E você também realiza mentorias, Ju, nessa temática? Sim, eu tenho formação em coach, né? Então, eu dou coach e mentoria. E eu levo mais para esse lado da feminilidade, dos relacionamentos. E em breve vai ter uns produtos aí que eu não vou podendo falar agora, Que mas em maravilha! breve vai vir aí, tem novidades. Quer saber em primeira mão? Acompanha a Juliana Grangeiro, que você vai saber todas as novidades e acessar os conteúdos voltados à feminilidade. Ju, muito obrigada pela sua participação. Deixou o Obrigada a nosso você. papo de especialista muito mais gracioso, concorda? Muito mais leve, muito mais suave. Uma forma de você acessar essa energia do feminino na sua vida, a feminilidade, a delicadeza, algo que você pode trazer para suas relações, sua relação com o seu companheiro, relação familiar, relação no trabalho. E como eu falei anteriormente, ter uma vida muito mais próspera e abundante. E tirar aquele peso que muitas vezes paralisa a nossa vida pessoal e também a nossa vida profissional. E esse foi mais um Papo de Especialista. Te espero na próxima edição. Até lá!